microfone pesado, o Papa já teve microfone melhor. O outro era uma colher, Ai. Não, olha, fala aqui pra gente. Eu não. Ô Pedro. Ô Pedro, tu disse que queria falar. Esses que saem primeiro tem culto. Só o Pedro, né? Agora isso aí. Acho que vem mais devagar aí. Só o Pedro, né? Eu comprei. Aí eu gostei. Uma coisa tá errada. Já comprei, já paguei. O ligazinho que tá falando no celular. Aí vem João Vitor e Joshua. Aí eu acabei ajudando ainda. Eu ficando no torcida. Pode fazer imagem. Vitor Araújo. Bom, obrigado, tá? Valeu com Deus. Mas eu tô com medo dele sozinho nos lugares. Vou lá então. É aqui mesmo, Ed. Rapidinho, depois você tem que tá? É porque eu vou falar, já você vem aqui rapidinho. Rapidinho. Tudo bem, Arrasca. Hoje era um jogo de muita pressão do Flamengo, né? Necessidade de vitória, necessidade de fazer ali um saldo que pelo menos colocasse o Flamengo na segunda posição para ir com um mínimo de tranquilidade para a última rodada. Foi um primeiro tempo de muita intensidade do Flamengo. Como é que foi esse papo de vocês antes do jogo de hoje e o alívio que é ter conseguido sair daqui com essa primeira missão concluída? Se salvou, né? Sí, a gente ficou feliz. Realmente eu achei que seríamos vencer. O segundo plano era a quantidade de gols, mas a importante era vencer. O jogo era muito difícil. A gente casualmente fez um gol de bola parada que a gente treinou muito, deu seu fruto, assim que ficamos felizes por isso. Foi um jogo que foi muito intenso. A gente teve que correr bastante para ter espaço. Ficamos felizes por a vitória. Ainda não conquistamos nada. Tem mais uma final da Tátira aqui em casa que queremos vencer. Arrasca, a gente sempre fala. Uma competição saudável, Varela joga muito, então e hoje o Felipe Luiz optou por mim e assim vai, acho que todo mundo está preparado para jogar, qual jogo for, qual competição que for, e hoje foi a prova, que sem o Eric, sem Alan, então teve as mudanças e o time veio e ganhou. Peraí. Domingo tem um jogo importante contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Como vocês sempre falam, cada jogo é uma virada de chave. Virou a chave agora, Libertadores e Brasileirão. Como é que vocês estão agora para o Clássico contra o Botafogo? Depois ainda tem Libertadores. Como é que tá toda a preparação? Cansado primeiro. Então, amanhã a gente vai rever o que a gente fez de bom hoje, né? Como a gente sempre faz. E já focar no jogo de domingo, né? Domingo contra o Botafogo. Domingo 6h30. Vamos lá. É clássico, tá? Clássico, a gente veio pra ganhar, a gente vai pra ganhar e trabalhar porque a gente possa sair com a vitória e os 3 pontos. Por que tirou o loiro? Troquei aqui. Na casa dos 30 aí. Depois a gente troca. Como é que tá a preparação para a sequência da temporada? Você falou aqui um pouquinho sobre a final contra o Deportivo Tátira, né, considerado como uma final, também o calendário apertado. Como é que tá a preparação para esse jogo contra o Botafogo? Depois tem o jogo pela Copa do Brasil, Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Como é que tá a preparação do time para essa sequência? Bem. O time nosso é um time que é muito intenso, que corre bastante, fica com a bola, mas a gente dentro do campo tem que se dedicar muito. Então, nos preparamos da melhor forma possível. A gente sabe que todo mundo é muito importante para o grupo, assim que, bom, descansar, que domingo temos mais um jogo importante. Valeu? Valeu, Arrasca. Sei que não, mas a gente tem que chamar, né? Esse. Boa noite.
Não, tô falando, não dá nem pra chamar. Então, boa noite. Luiz. Boa noite. Valeu, galera. Muito educado, galera. Assustador isso. Eu respeito o Rafa. Porra, mas aí... Porra, Não, ninguém vai falar. Aí a gente chamou de Gerson, para pra falar rapidinho com a gente. Vai falar isso? Oi? O quê? Gerson, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho dessa vitória do Flamengo, 2-0 contra a LDU, vitória que bota o Flamengo de novo na zona de classificação aí para a próxima fase da Libertadores. Como é que vocês enxergaram essa vitória aqui hoje no Maracanã, com o apoio da torcida também? Uma vitória muito importante. A gente sabia que hoje só nos interessava a vitória, mas organizado, como eu falei ali antes no vestiário. Falei também depois do jogo contra o Central Córdoba, que a gente se colocou nessa posição juntos e que a gente iria sair juntos. Pediu o apoio da torcida também, os torcedores compareceram, é muito importante pra gente, são os 12º jogadores. E o mais importante de tudo foi o equilíbrio da equipe e ter dado pouca chance para o adversário. Gerson, foi um momento ali talvez de primeira turbulência dessa fase do Felipe Luiz aí no comando do Flamengo, e ele mesmo falou semana passada como é uma sequência, né? Às vezes 2 jogos ali de instabilidade fazem as coisas parecerem todas erradas, enquanto uma sequência boa às vezes faz o treinador ser cotado na Europa, os jogadores na seleção. Como é que vocês administraram isso entre vocês, sabendo que era um jogo de extrema pressão, sabendo que o Flamengo ficar fora da próxima fase da Libertadores seria algo muito fora da curva porque vocês planejaram nesse início de ano? É o futebol, né? A gente, até o jogo do Corinthians, se não me engano, era a equipe que jogava o melhor futebol. Depois acabou que tivemos 2 resultados não tão bons assim. E já começa a se falar muita coisa por fora, mas o mais importante é a gente estar junto dentro aqui do vestiário, que é o mais importante, como eu falei antes, com o apoio da torcida. Não deixar cair nunca, a gente tem o nosso objetivo, tem o nosso plano, tem o plano do nosso treinador, que a gente vai seguir sempre. Hoje deu resultado, não baixar a atuação assim já no próximo jogo. A gente quer ganhar todos os jogos, mas também, como eu sempre falo, tem um adversário que também trabalha, mas sempre junto com a força do nosso elenco, com a força do nosso torcedor, a gente vai buscar nossos objetivos. Gerson, falando um pouquinho sobre essa gangorra que é o futebol, né? Uma hora vocês estão em alta, o time que realmente precisa ser batido, outra hora vocês estão em baixa, vivendo um momento delicado, e você é o capitão dessa equipe também, né? Tem uma responsabilidade ali dentro do elenco. Como é que tem sido para você para blindar esses jogadores, assim, óbvio que não dá para blindar todo mundo e nem você das críticas, mas como é que tem sido para você administrar isso como capitão? É normal do futebol isso, a gente é muito elogiado, até demais. Quando não está bem é criticado, eu acho que é o direito de cada um falar bem e falar mal. O importante é não abaixar a cabeça e não deixar cair. É o mais importante. Eu sou um cara que particularmente eu não ligo muito quando eu estou muito bem assim de estão falando só bem de mim, pra quando tá mal também não deixa coisas que me jogam para baixo. Tenho o objetivo do clube que é o mais importante. Eu vou dar sempre a vida pelos meus companheiros, pelo clube, que é o mais importante. Mas como eu falei, é sempre junto, um ajudando o outro, não só porque eu sou o capitão. O Alex que me ajuda, eu que ajudo o Luiz e assim vai. O Danilo que ajuda o Bruno que ajuda a Arrascaeta. É sempre junto e o poder da união aqui dentro do vestiário e fora que são os torcedores, né? A gente fica mais forte. O Gerson, hoje foi uma partidaça sua ao lado do De La Cruz, desculpa, Thiago. E a gente sabe que estamos às vésperas de uma convocação da seleção brasileira, agora com a chegada de Carlo Ancelotti. Muito tem se falado do que ele vai pensar em relação ao futebol, do que ele conhece do futebol brasileiro. Você tem sido titular da seleção brasileira nas últimas partidas. Qual é a tua expectativa em relação a isso? Como eu sempre falo, para mim estar na seleção eu tenho que fazer bem o meu clube, então o meu primeiro passo aqui é estar sempre bem aqui no Flamengo. Depois da convocação, acho que é a consequência, né, do que está sendo feito. A
classificação tá perto, mas tem que fazer bem aqui. Tem um jogo de domingo que infelizmente eu não vou estar presente dentro do campo, mas passando energia positiva fora. Queria muito estar nesse jogo. A minha expulsão ali foi sem querer, até mandei uma mensagem depois pro Eric, que eu não sou um jogador maldoso, foi na passada ali, não tive como, ele é um jogador bem rápido, eu fui botar o pé na frente ali, acabou que a cabeça acertou nele, pedi desculpa. Mas é isso, fazer bem aqui e seguir fazendo bem aqui no meu clube. Ficar esperando para que se for convocado, estou preparado, se não for também, continuar trabalhando. Obrigada. Você hoje, o Flamengo jogou hoje sem um primeiro volante, você e o Nico ali tiveram que se revezar ali. Como é que foi jogar se dedicando mais à marcação e sem um primeiro volante? Não, volante na verdade é um elo, né? Você joga junto, um fazendo a diagonal do outro. E é isso, sempre junto, como o Felipe fala, de mãos dadas ali, deu certo. Obviamente que a gente teve dois primeiros momentos ali que são muito bons, o Eric foi muito afado, tem um ala, na verdade três, tem um ala, tem o Everton também, mas a gente está sempre à disposição para poder ajudar. A gente fizemos uma excelente partida e espero que possamos ter uma outra partida que vai ser um jogo muito difícil. Como tu fala bem isso? Então dá uma palhinha pra gente. Tô sem força pra dar palhinha hoje. Léo, queria que você falasse um pouquinho sobre esse prêmio. Você fez o gol, ganhou aí o prêmio de craque do jogo. Como é que você vê isso, mais uma vez, tendo uma atuação boa com a camisa do Flamengo? Cara, só muito feliz por poder ajudar minha equipe a vencer. Acho que era um momento, assim, confuso de fora para dentro, mais do que dentro do vestiário. Dentro do vestiário a gente tinha muita consciência do que a gente precisava fazer, do que a gente precisava construir dentro de campo para conseguir a vitória. E feliz por ajudar com um gol, mas principalmente com o nosso time sem sofrer gols mais uma vez. Primeiro objetivo de um zagueiro. E lógico que a gente tem a oportunidade de vir numa bola parada de tentar ajudar ofensivamente. Fui feliz hoje e o mais importante é a vitória. O mais importante é a vitória e agora é, lógico, focar nos próximos jogos, mas falando de Libertadores, a gente tem mais um trabalho a fazer contra o Táchira em casa e nada vai ter valido o que a gente fez hoje se a gente não ganhar o último jogo. A bênção do Zico passou para o camisa 10 da zaga? Pô, isso aí é uma glória, algo que eu confesso que nunca esperava, acho, na minha vinda para o Flamengo. Talvez esperasse de tudo, né? Conquistar títulos, todos os títulos possíveis, mas acho que esse elogio era uma coisa totalmente inesperada e fico feliz que tenha vindo e principalmente esteja me dando sorte também ofensivamente, né? Já que ofensivamente era o forte dele e espero que me ajude mais vezes. Falando até de um momento que aconteceu no último jogo, eu fiquei prestando bastante atenção, porque a gente sabe que você tem uma amizade muito forte. É o seu papel, por exemplo, com o Michael, a gente sabe que ele é um jogador que sente bastante essa cobrança, para ele poder conseguir dar essa volta por cima. Todo mundo tá aqui é importante. Tá no Flamengo porque merece. Não tá aqui porque ele caiu do céu, então é muito importante pra gente. No jogo passado ele deu assistência. Eu acho que, como eu falei, a gente está sempre junto. Na minha opinião, fez boas jogadas, outras jogadas a gente não quer errar, mas acaba errando. Eu também errei, muitos companheiros também erraram. A gente não quer errar jamais dentro do campo, mas às vezes a gente acaba errando. É um jogador muito importante que vai nos ajudar ainda muito. Gerson, muito se fala sobre o Maracanã lotado, porque teve um momento que o público, a torcida, não veio no Maracanã. Fala pra vocês o sentimento de ver o Maracanã lotado, gritando, apoiando vocês, a importância da torcida estar presente nesses momentos. É sempre muito importante, como eu falei, depois do jogo contra o Central Córdoba, a gente ia precisar do apoio da torcida. No jogo passado já eles compareceram, lotaram no estádio, saímos com a vitória. Hoje é a mesma coisa e, como sempre falo, eles são 12º jogadores e é muito importante pra gente o apoio deles. Grande temporada, tua não à toa escolhida de camisa 10 da zaga e a gente está às vésperas de uma convocação de uma seleção que agora será a seleção do Carlo Ancelotti, que ainda não teve tempo de observar tanto o nosso futebol, mas que tem
tem uma base ali do que já vinha sendo construído nas últimas datas FIFA. Qual é a tua expectativa? O que você imagina? Uma possibilidade de trabalhar, de ter a chance de trabalhar com um cara como o Ancelotti? Bom, minha expectativa e meu trabalho não muda em relação ao que eu venho fazendo. Todos os treinadores que eu passei, vim aqui e falei que o mais importante era que eu construísse dentro do clube. Lógico que a gente sabe que talvez ele tenha um conhecimento menor do que os outros que passaram por ser de outro país, por não viver o futebol brasileiro tanto, talvez, quanto a gente imagine. Mas é um cara que com certeza, a partir de agora que fechou, vai estar estudando, vai estar acompanhando todos os jogos, então, e falando com as pessoas que têm um conhecimento aqui do futebol brasileiro, para se inteirar cada vez mais. Então, o meu trabalho é vir aqui, trabalhar duro todos os dias nos treinos, me preparar e durante os jogos fazer o meu melhor para que, se ele a partir de agora esteja vendo, que ele tenha uma boa visão de mim e se pintar uma convocação, é lá dentro ter a oportunidade de mostrar meu trabalho. Léo, o Flamengo começou muito intenso nos primeiros minutos. Você acha que fisicamente é praticamente impossível manter essa intensidade por parte do jogo? Bom, lógico que a gente tem que equilibrar um pouco em alguns momentos, mas essa tem sido a nossa força. Acredito que a maioria dos jogos que a gente, dentro de casa, a gente conseguiu imprimir essa intensidade e causar muito dano ao adversário. Lógico, quando a gente faz o gol, o contexto fica diferente, aí fica mais tranquilo para o nosso lado. Acredito que em alguns momentos no segundo tempo, principalmente tendo a vantagem, a gente pode ter um pouco mais de entendimento do jogo e aí poder controlar um pouco mais o jogo com bola. Também o adversário se desgasta muito, né? A gente às vezes acha que só a gente se desgasta por essa blitz no começo do jogo, mas o adversário se desgasta de toda hora estar sendo atacado, né? Então eu vi em muitos momentos os caras da LDU já abafados ali no primeiro tempo, porque é realmente muito difícil você jogar aqui dentro e toda essa intensidade do time do Flamengo. Mas acho que no segundo tempo a gente tem que ter um pouco mais de consciência do momento de pressionar alto, do momento de fazer essa pressão e do momento de também forçar quando a gente tem a bola, né? A gente não ficar dando a bola muito para o adversário e a gente controlar um pouco mais o jogo com ela. Obrigado, Léo. Obrigado. Onde eu paro? Aqui? E vão ser organizados rápido, né? Tem treino daqui a pouco. Uma vitória importante, uma situação que a torcida estava apreensiva antes da partida começar. O Flamengo precisava fazer vários gols, acabou fazendo 2, mas para a próxima partida contra o Tátira, o saldo de gols pode ser importante também, até porque existe a possibilidade dos 3 clubes terminarem empatados em pontos. Como é que vocês estão vendo essa situação para uma classificação para as oitavas de final da Libertadores? Bom, acho que foi um grande jogo nosso. Acho que a gente não pensava na quantidade de gols, o pensamento era só na vitória. A gente sabe que é da importância do saldo de gols, mas acredito que uma vitória no último jogo, não dependendo muito de gols, lógico que a gente vai buscar, né? Principalmente primeira vitória, mas se a gente puder fazer com mais gols, até porque de repente uma possibilidade de até terminar a fase de grupos em primeiro, existe essa possibilidade, até porque a LDU joga em casa contra o Central e vai estar com a obrigação de ganhar para buscar essa classificação. Então a gente vai com esse objetivo, mas o objetivo é sempre a vitória primeiramente, depois a gente pensar no saldo. Acho que havia uma desconfiança muito grande mais de fora do que dentro do vestiário. Dentro do vestiário a gente tinha muita certeza do que a gente precisava melhorar dos últimos jogos que a gente acabou não vencendo, mas era mais de fora do que dentro do vestiário. A gente confia muito no nosso grupo, confia muito na nossa intensidade, no nosso trabalho tático, na nossa parte técnica, não tem muito o que falar. E no nosso jogo, principalmente, no nosso estilo de jogo, o Felipe falou muito hoje no pré-jogo para a gente confiar no nosso plano, que as coisas iam fluir e para colocar esse plano em prática dentro de campo. Então acho que foi isso que a gente fez. E conseguimos um gol cedo que nos deu uma tranquilidade maior, né? E colocou eles que talvez viessem buscando mais um ponto, né? Porque já facilitaria muito a classificação para eles. Mas isso quebrou um pouco o jogo deles, já tiveram que mudar de uma linha de 5 para uma linha de 4. E a gente continuou mantendo, poderíamos ter feito mais gols, mas Libertadores é isso. E feliz que a gente conseguiu o gol no segundo tempo, aí conseguiu ter um pouco mais de controle do jogo e terminamos sem levar gols. Acho que isso é o mais importante e agora temos o último jogo em casa, porque o trabalho não está terminado ainda, né? Precisamos dessa vitória para poder classificar, porque senão tudo que a gente fez hoje não vai valer a pena. Valeu, galera. Obrigado.